Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa Libera Libido. Hoje com um tema para lá de interessante e muito importante, eu diria, para o nosso Brasil de 2021 ainda mais. Vamos falar sobre o feminismo feminino, sobre essa questão do ser mulher ou ter esse lado feminino mais aflorado. Então, quero agradecer já a todos vocês que estão entrando, a todos vocês que já conhecem o nosso perfil, seja no Instagram, seja no YouTube, seja na Rede Smart de TV. E eu vou repetir aqui só para vocês saberem. Aqui no YouTube nós estamos no canal Bossa Espaço de Arte e eu peço com carinho que vocês nos sigam aqui nesse espaço, curtam os nossos vídeos, os nossos programas, compartilhem, comentem e deixem para nós essa visão de vocês sobre cada um dos assuntos. Porque o intuito do programa é justamente esse, de quebrar olhares, desmistificar algumas visões de mundo, rever alguns conceitos. Então, a gente depende muito desse que a gente quer ter com vocês para conseguir ir além. E manda também sugestões que vocês tenham aí de temas, até mesmo sugestões de filmes, porque isso é muito importante para a gente trazer nos próximos programas. Bom, para quem quiser nos seguir também, nós estamos no Instagram, @programa Libera Libido e @ebossa_oficial. Nesses dois canais vocês vão encontrar todos os programas disponíveis e aqui no @programa Libera Libido você vai encontrar todas as enquetes, pro Momento Étmos, as entrevistas, todas as participações, tudo bem esmiuçadinho para você que está aí do outro lado conseguir assistir por partes, cada etapa dessas que faz parte todo do nosso programa. Além disso, nós estamos com um podcast, que é o programa Libera Libido, na Rádio Bossa, no Spotify. É só você digitar lá Rádio Bossa ou podcast Programa Libera Libido, para você conseguir nos escutar no Spotify. E vale lembrar que nós estamos na TV também, na Rede Smart de Comunicação, em São Paulo, é o canal 23. E se você quiser entrar no Instagram deles lá, você consegue descobrir quais são os outros canais no resto do Brasil e em 196 países do mundo, que é onde eles estão. E para participar aqui comigo, quer dizer, para me acompanhar aqui no programa, como sempre, eu trago ele, Henrique Pinheiro. Seja muito bem-vindo novamente, Henrique. É uma honra ter você com a gente. Olá, Júlia, boa noite. É sempre um grande prazer estar aqui. E hoje nós vamos falar de um tema que desde o início da criação até o Apocalipse coloca então a ideia de que talvez a mulher tenha um lugar para estar, o feminino tem um lugar para estar. No início, ela vem ao lado, arrancada de uma costela. E no final, ela tem que ser uma noiva, esperando o seu noivo. Será que é isso mesmo? Será que nessa nova terra, que não é mais essa que foi criada, essa gênese e essa narrativa de início e de fim, ainda precisa existir assim? Será que o feminino que existe em nós, existe em tudo, precisa ser colocado segregado numa determinada situação? Esse é um pouco do nosso papo de hoje, né, Júlia? E para começar essa conversa, num bate-papo gostoso, a gente vai trazer ela, que já participou com a gente aqui do programa Libera Libido, e é sempre uma honra tê-la conosco, a Mari Zanlucci. Seja muito bem-vinda, Mari. Muito obrigada por aceitar participar novamente do programa. E é uma honra ter você aqui falando desse tema tão interessante que você defende com unhas e garras, né, Mari? A honra é minha de ter sido convidada. Imagina, estamos aqui todos de novo sentados em volta da fogueira, né? Que prazer enorme. Pois é. Muito bem observado, em volta da fogueira. Lá vamos nós. É verdade, né, Júlia e Mari? Porque falar em público, trazer temas, nunca é fácil. E também quero dizer para todos vocês que estão nos assistindo que, olha, a gente sabe que vocês estão gostando quando vocês curtem, quando vocês compartilham. Então, a gente não pede muitas coisas, mas compartilha e manda as ideias para nós. E traz o comentário de vocês. Até eu quero já agradecer aqui quem está entrando. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Já mandem para nós aqui as suas perguntas, as suas indagações, porque a gente quer saber o que vocês acham sobre esse tema, porque também é bastante polêmico, né? E ultimamente tem tomado muitas repercussões na mídia, enfim. Mas para começar a brincadeira, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer para vocês o que diz o nosso dicionário, porque aqui no Momento Étmos a gente fala exatamente disso.
o que está escrito dentro do dicionário da língua portuguesa sobre o feminino. Então fica aí com o Momento Etmos. Ai, meu pai, travou um pouquinho aí, gente, desculpa. Mas, ó, pessoal, para começar essa leitura, essa brincadeira, eu vou trazer uma frase que quem, na verdade, me trouxe essa frase foi o Henrique, para a gente apimentar essa história logo na introdução, aí, logo na chegada, na partida, aliás. A mulher deve aprender em silêncio com toda a reverência, e não é permitido que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, em silêncio, porque Adão foi criado primeiro. E isso está onde, Henrique? Está lá no livro de Timóteo, né? No texto, num livro bíblico, né? Que é tido como bíblico, ou seja, conjunto de livros. E é curioso, né? Porque desde os primórdios, a função está sendo, de alguma forma, transvestida de gênero, né? Você tem uma função, você tem uma opção, você não tem outra, você só tem uma forma de existir. E eu compartilhei esse texto com você, com vocês todos, porque nossa sociedade ela é fundamentada na ideia judaico-cristã. Ou seja, de onde vem a ideia do feminino, né, e do feminismo, né? Então, a primeira pergunta que eu quero compartilhar com vocês, com a Mari, com você, Julie, com todos vocês que estão nos assistindo e que estão nos ouvindo, é o que é ser feminino? O que é ser uma mulher? Eu acho que esse texto, de alguma forma, ele tenta determinar o que é uma função. E eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. O que vocês acham? Como vocês se sentem quando leem algo assim no século XXI, né? Se isso ainda é atual, Mari. Eu quero até aproveitar a rapidinha deixa, antes de eu puxar para falar da Mari, porque eu acho interessante que no dicionário ele traz essa leitura de ser feminino a oposição ao masculino, ou ainda a oposição ao neutro e ao masculino. E aí, quando a gente se depara com um texto desse, a gente pensa em oposição, a gente não pensa num todo, né? E eu tenho uma leitura do feminino e do masculino como um complemento, porque você precisa estar com os dois bem equilibrados para ser uma pessoa, na verdade. Então, você precisa ser sensível, sim, para não trazer aquele série de problemas que a própria psicanálise, a psicologia vão trabalhar. E, ao mesmo tempo, você tem que ter um equilíbrio no sentido de ter uma certa força, de ter, não digo nem física necessariamente, mas em outros sentidos. Então, eu vejo que esse seria o casamento perfeito, eu digo, né? E a gente coloca sempre como coisas opostas, como quase que num confronto, né? Porque se você... E aí vem várias frases aqui, que a gente já até comentou nos bastidores, que tá chorando porque é menininha... se você não consegue fazer isso é porque você não é forte o suficiente. E o mesmo vale para a mulher, né? Porque daí isso a gente já está acostumada, né, Mari? Mas, não quer ficar comigo é porque é lésbica. Eu falo assim, gente, vocês não aceitam, não? E se for lésbica, e daí? Entendeu? Então, assim, é uma série de conotações, de frases já prontas, que elas vão e elas tentam te afrontar. Porque é imposto um modelo na sociedade
que toda mulher tem que ser feminina, tem que ser a roupa assim, não sei o cabelo assado e não sei o quê. E quando você se depara com isso tudo, você não fica até complicado de você ser você mesmo. Porque que mal faz você usar uns shorts? Ou a Mari até já trouxe numa outra leitura. Por que eu não posso sair sem sutiã na rua? Ou pelada, que fosse, mas que seja. Mas, ao mesmo tempo, é uma questão de você não conseguir ser você mesmo. Porque você está tão moldado nesse padrão que a sociedade te traz, de fazer isso, fazer aquilo, de não sei o quê, porque você é masculino ou porque você é feminino, que você meio que perde um pouquinho o teu ser, né? Não sei o que você acha, Mari, dessa leitura. Eu acho que voltando lá no início, lá na fala do Henrique, como eu já tinha te falado antes, na verdade eu sou fã da Lilith, né? Que foi a primeira feminista criada da mesma matéria de Adão, então, enfim. E ela não se subjugou a Adão, né? E não quer dizer que ela quis se sobrepor a ele, ela só queria estar ao lado dele. Depois, no surgimento da Eva, quando ela foi feita da costela de Adão, e se você parar para pensar, também é a mesma matéria, né? Enfim, a Eva comeu do fruto proibido, deu para Adão do fruto proibido, e a maçã significa sabedoria. Então, enquanto uma queria autonomia, a outra queria sabedoria. E essas duas coisas, na visão religiosa, eu acredito que devesse ser uma guerra interna, ter mulheres sábias e mulheres autônomas. Porque a gente começou a falar de liberdade feminina na década de 60, com o advento da pílula anticoncepcional, e passaram-se 5.000 anos quase da mulher sendo subjugada, e sendo um ser pertencente ao homem. Então foram 5.000 anos de mulher subjugada, para agora algumas poucas décadas que a gente começa a falar de direitos, né? Eu vejo muito, mas enfim... E de igualdade, né, Mário? Eu acho que tem muito essa história da gente não estar procurando se sobressair a ninguém quer um matriarcado, mas a gente quer apenas ter o respeito, né? A questão de ser o que a gente quiser ser, sem ter essa imposição de tantos limites que nos dão, né, Mari? Isso, tanto que eu acho que eu já falei numa outra live, inclusive, que eu não gosto muito do termo empoderamento, né? Porque parece que é uma guerra de gêneros. E é exatamente isso que você falou, Júlia. O feminino está em todos nós. O feminino, ele é uma energia, e essa energia, ela tem nuances, né? Do mesmo modo que existem nos esquimós 2.000 denominações para branco, para cor branca, existe na humanidade muito mais do que isso de denominações do que é macho e fêmea. Então, o que acontece hoje com essa energia feminina que a gente tanto fala? Ela está recalcada, inclusive, nos homens. Então, aqueles que querem demonstrar um pouco mais do que seria esse feminino, que nada mais é do que uma energia que puxa para si a intuição, né? Enquanto o masculino ele se destaca pela ação, o feminino ele se destaca por dar sentido às coisas. Enquanto o masculino é aquela ação externa, o feminino é uma ação de interiorização. Enquanto o masculino explode, o feminino pensa um pouco e usa um pouco mais de estratégia. E isso está ligado também, em todos nós. Mari? Exatamente, isso está ligado em todos nós. Por que a mulher foi silenciada por tanto tempo assim? Porque a gente precisou ser silenciada. Mas essa energia e essa atitude masculina também está entre nós. Só que a gente pode ter o direito de usar. A gente tem que ter esse direito de usar. Assim como o homem também tem o direito de usar essa força feminina dentro dele. O que eu penso é que tudo está tão congelado e que os conceitos são tão congelados que uma vez escutando uma terapeuta, Ana Esther Nogueira Pinto, ela comentou uma coisa que eu achei sensacional. A gente quer tanto colocar cada um numa caixa, e mesmo o feminino, ele quer ser colocado dentro de uma caixa, e o feminismo quer ser colocado dentro de uma caixa, que ela fala assim, eu não tenho atendido mulheres felizes, eu tenho atendido mulheres exaustas. Porque o que elas estão procurando é
esse empoderamento feminino através de agir igual a um homem. E isso está causando para nós um problema de identidade, eu acredito, sabe? Então, o assunto é vasto, é longo, foram 5.000 anos de história e poucas décadas de debate ainda, mas tem que ser feito. Exato. E eu vou aproveitar, Henrique, antes de a gente trazer mais algumas falas aqui nossas, eu vou trazer as participações do pessoal, das meninas aqui, na verdade foram só meninas, né? Mas eu vou trazer primeiro a ponderação da Fernanda, porque ela mandou esse vídeo para você que está em casa entender, a gente tem as nossas participações, e a Fê mandou esse vídeo falando o que para ela é o feminismo, o feminino e assim por diante. Então, fiquem agora um pouquinho com essa leitura da Fernanda sobre o assunto. Olá pessoal, eu me chamo Fernanda Dias, eu sou atriz, eu sou mestre Reiki, trabalho com algumas terapias, tarot terapêutico, entre outras. E hoje eu vim falar para vocês a respeito do feminino, né? Do meu olhar a respeito desse feminino. Para mim ainda é desafiador falar sobre isso, porque é um aspecto que eu venho curando muito em mim, né? Entendendo, integrando e buscando essa minha essência, esse meu feminino sagrado. E eu não sei assim que ponto houve essa separação, né, de feminino e masculino, porque feminino é coisa de mulher e masculino é coisa de homem, porque na verdade esses dois aspectos eles existem em todos nós, então faz parte da condição humana. A gente tem integrado em nós esses dois aspectos, mas em um determinado momento se excluiu, né, dentro dos homens o feminino deles. Foi rechaçado, encoberto, porque homem não pode chorar, homem não pode ser sensível, isso aí é coisa de mulher. E por outro lado, as mulheres tiveram o seu feminino adoecido, porque as mulheres foram muito podadas. Desde a época das ancestrais, as bruxas, que eram as mulheres livres, as que tinham conexão com a natureza, né? Essas mulheres sábias que sabiam dos mistérios, as curas da floresta. Elas começaram a gerar um burburinho porque as plantações delas eram muito mais vistosas e começou a incomodar os homens, né? Porque aquilo ali chamava muita atenção, então elas foram mortas como exemplo de não seja como elas. E nisso o feminino dentro da mulher foi também encoberto. Você não pode se mostrar, você não pode fazer, porque isso aí é coisa que não é legal, né? Se você sai na rua com uma roupa mais curta, mas você se sente bem com aquilo, ao olhar do outro pode parecer um convite. Pode parecer que você está insinuando alguma coisa, quando na verdade não é, porque a maldade está no olho de quem vê. Eu acho que no final de tudo, assim, deixar aqui essa reflexão de que todos nós temos dentro de nós esse aspecto feminino que normalmente nos dias de hoje ainda está adoecido, mas que aos poucos vem sendo curado, mais por parte das mulheres que vêm buscando, né, essa cura para si, e acaba que reflete e cura o coletivo, porque nós todos estamos integrados, né? Somos todos um. Então que possamos continuar curando nosso aspecto feminino dentro de nós, de todos nós. Eu acho incrível a fala dela, porque tem muito da fala que você trouxe também, né, Mari? E eu acho muito interessante a leitura que a Fê faz com essa história das plantações e tudo mais. Porque eu acho que a mulher ela tem muito disso, de conhecer a natureza, de saber das ervas, e é uma coisa meio que, eu falo assim, é natural a sua avó te falar que tem que usar tal erva para fazer tal coisa, enfim, tal chá faz isso, tal chá faz isso, é quase que é natural, assim, eu cresci com a minha mãe falando isso, com a minha avó falando isso, enfim. E aí quando você se depara com essa história que ela acabou de trazer, porque a plantação das mulheres dava mais frutos, enfim. Lógico, a gente pode fazer muitas análises, mas eu acho muito interessante como essa questão do plantio,
ela acabou se tornando algo tão masculino, e aí a gente tem uma desvalorização completa da natureza, né? Uma devastação gigantesca em pleno século XXI, e o uso de agrotóxicos. Então tem várias outras leituras que o próprio feminino, ou a forma com que as mulheres tratavam ou tratam a natureza, ela acaba sendo negativa para um modelo atual de sociedade, quer dizer, que a gente está quebrando, né? Mas ainda é bastante visível, né, essas questões com relação à natureza, principalmente. E aí eu vou pedir para o Henrique, porque ele me trouxe uma outra frase que eu achei muito interessante também, mas que complementa a história do Timóteo, que é a seguinte: chora como uma mulher, aquilo que não soubestes defender como homem. Quem falou isso foi a Aisha Fátima, mãe de Boabdil. Quem que é Boabdil, Henrique? Olha só, ele foi governante, ele nasceu em 1490, 1460, se não estiver enganado agora, mas em 1492 teve uma guerra em Granado, ele era um governante de Granado, onde a Igreja Católica ganhou, e ele perdeu. E ele chega em casa, então, chorando, né? E a mãe dele vira para ele e fala essa frase aí, trágica, né? Se a gente pensar hoje, na época não tanto, mas chora como uma mulher, aquilo que não soubesses defender como um homem. Ou seja, mais uma vez, a gente vê que essa ideia de que a mulher tem um lugar para ser e é diferente do homem, esse separatismo, né? E eu fico pensando de onde surgiu isso, me faz pensar, enquanto a Mari falava e a nossa outra participante, como é o nome dela, que eu esqueci o nome dela? A Fernanda falava, fiquei pensando, quando foi que surgiu essa raiva, essa desconfiança do feminino, né, essa misoginia? Quando surge isso? E me fez pensar que talvez em algum momento histórico, eu tenho até um outro livro aqui, para quem não leu, eu recomendo, é o Sapiens, não sei se está distorcendo aí por causa da luz, mas Sapiens, ele vai contar a nossa história humana, né, como se desenvolveu, um livro interessantíssimo. Eu até mandei esse livro para você, né, Mário, outro dia, né? Mandou. Eu gostando muito desse livro, e em algum momento, talvez, assim, pensando, né, não sei se isso é verdade, mas eu penso que esse homem, em contato com essa violência que ele teve que exercer na caça, que ele se colocou também, em algum momento ele precisou afastar esse lado que a Mari traz com muita verdade, dessa intuição, desse lado da percepção. Não tinha tempo de perceber, de intuir, tinha que agir. Então, talvez em algum momento histórico aí muito antigo, a gente foi deixando esse lado feminino, e tudo que lembrava esse lado, ou seja, que fazia lembrar essa intuição, esse lado que é necessário na vida, ou seja, o feminino é necessário em nós, o masculino, né, é necessário em nós, isso foi sendo deixado de lado e foi sufocado. E ele aparece como? Para de alguma forma, se sentiu medo disso, e não é algo para temer, é algo para ser um aliado. Esses dois lados, né, tanto na mulher quanto no homem, né, nessa função. Talvez para esconder esse lado que se pensou menos, começou a ter uma agressão, essa misoginia. Então começa desde cedo, em vez de ver nos primeiros textos aí históricos da Gênesis, posteriormente, a mulher sempre sendo colocada num determinado lugar. Então, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas me fez pensar nisso enquanto eu ouvi esses testemunhos aí. E um abraço para o Paulo Bittar, para o Danilo e para outras pessoas que surgiram aí. Um abração. Obrigado pela companhia. Faz algum sentido o que eu falei para você, gente? Para mim fez muito, mas enfim. Não faz. Eu vou trazer uma frase aqui da Jane Fonda, que tem muito a ver com o que o Henrique acabou de trazer. O feminismo não é só para as mulheres, é permitir que todos tenham uma vida mais plena. E também casa com o que a Mari trouxe, né, Mari? Que a gente essa história de a gente tentar, dentro dessa leitura do feminismo, a gente se cobrar tanto que ele acaba se tornando extremamente cansativo e exaustivo para nós mulheres. Quando não, era para ser uma coisa mais orgânica até, né, Mari? Vamos voltar lá para falar da Fernanda, então, que comentou sobre as plantações, né? Enfim, o homem era nômade,
e teve então pensar em produzir seu próprio alimento quando as tribos ficaram muito grandes para se manterem nômades. E aí, dentro desse tempo que eles tiveram para cultivo, o homem começou a perceber que a mulher não era uma divindade por gerar filhos, né? Porque antes eles entendiam que, nossa, como nasceu um filho desse ser aqui? E então, através dos ciclos das plantações e das estações, eles conseguiram perceber que era através de um ato sexual que a mulher gerava, então, filhos. A partir daí, a mulher deixou de ser divina, acabou a divindade. A gente já sabe como é que funciona. Funciona por conta da gente aqui. Com base nesse território de plantações, os homens tinham que, então, limitar suas terras aos seus herdeiros. E a partir daí a mulher passou a ser posse desse homem, porque você tem que gerar um herdeiro que é meu, porque esse herdeiro vai ser dono dessa terra. Outro herdeiro não pode ser dono dessa terra, então você, a partir daí, é propriedade minha. É óbvio que a partir daí, nos cultivos, a mulher se daria melhor, é claro, sustentabilidade é uma ação feminina. O entendimento dos ciclos de estações, luas, é feminino, isso tudo é feminino. Enquanto os homens antigamente saíam para caçar, as mulheres ficavam em casa e elas tinham o seu cultivo, o seu preparo. Então, através da observação, é meio óbvio, né, que essa força feminina dentro desses cultivares iam ser bem maiores. Também, Henrique, também não consigo entender por que isso pode ser uma força oposta e não uma força complementar. Por que fomos subjugadas? Acredito que política e religião estejam amplamente ligadas a isso. Que o início, o start inicial, seja isso. Eu não consigo ver outra observação a não ser essa. Outra observação triste é por que mulheres ainda são machistas? Se todo homem vem de um ventre feminino, então por que essa mãe não passa para esse homem o seu legado? Por que ela está passando para ele o legado do seu pai? Por que tem coisa de menino e coisa de menina, né? Por que o menino pode e a menina não pode? Não, eu ia trazer essas separações, justamente né, Júlia? Essa frase que a Mari acabou de colocar agora no final é uma frase que a Malala trouxe, e eu acho importante a gente trazer essa personalidade, né, essa pessoa, para dentro do programa, porque ela está muito ligada com a história que a gente estava falando um pouquinho antes de começar o programa com o Henrique, sobre a questão da globalização. A Malala diz o seguinte: eu decidi que não há nada de errado em se considerar feminista. Então, eu sou uma feminista e todas nós deveríamos ser feministas, porque feminismo é uma outra palavra para igualdade. E aí, lógico, acho que eu nem preciso entrar em detalhes sobre quem é Malala, mas entra na história que a gente comentou, que eu comentei com o Henrique, que o quanto a globalização ela abriu portas para pessoas que estavam, de certa forma, isoladas e não conseguiriam ter acesso a tudo que está acontecendo. E aí a gente tem o Me Too, que foi algo internacional, mundial, que aconteceu e trouxe essa leitura ainda mais acentuada e forte sobre as questões do feminismo, de ser feminista e assim por diante, né, Henrique? Acho que essa leitura da globalização era bem interessante, se você puder trazer a sua visão sobre isso. Sim, claro, eu vou entrar nela, e eu acho isso que a Mari está trazendo, por quê, né? Por que essa raiva? É tão internalizado que, por exemplo, até um homem gay, se ele tiver características mais masculinas, trejeitos mais tradicionais masculinos, ele é mais aceito do que alguém que tem um trejeito mais afeminado, mais voltado para o delicado. Isso está em todo lugar, né? A ideia de que o feminino, de alguma forma, precisa ter uma preocupação. Ou seja, por que se precisou disso? Então, quando a gente levanta essa questão, a gente pode começar a pensar juntos. Eu vou trazer um pensamento para vocês,
para a gente compartilhar, que tudo aquilo que a gente quer ocultar, de alguma forma, está aparecendo dentro de nós, de alguma maneira. Por que ocultar tanto algo se eu estou tão seguro de quem eu sou? Né? Por que a gente precisa separar essa mulher, ou essa mulher se separar do homem, né, Mari? Como você falou, tem algumas mulheres que foram educadas nessa linha machista. Então, por que manter isso? Por que os meninos, por exemplo, eles não têm uma educação inicial sexual e a mulher tem? A mulher é cuidada, é olhada, e o menino, não, você vai aprender sozinho na rua. Ou seja, não tem um pai que consegue se aproximar, ou uma mãe que se aproxima e fala, vamos aprender sobre a sua sexualidade, não leva esse menino no médico também, como levam as mulheres. Eu acho que é o que nós falamos no início. É um debate novo, é um debate longo, vai levar algum tempo ainda, mas se nós não fizermos, se nós não trouxermos esse debate à tona e discutirmos de forma dessa forma, né? Ou seja, trazer à tona as ideias, como nós vamos pensar? Não podemos. Então a gente precisa de Maris, de Júlias, de Henriques, a gente precisa de pessoas que possam discutir todos esses temas. E quando a gente pensa na globalização, o que acontece? A globalização abriu caminhos para sociedades fechadas terem a possibilidade de ver como é uma outra sociedade. Isso, no Egito, no Oriente Médio, em alguns lugares, é muito benéfico, porque uma pessoa que não tinha ideia de como era uma outra vida, agora passou a ter uma outra ideia, que é um outro debate grande também. Qual é a vida certa? Mas, algumas coisas nós já passamos e já sabemos. Um ser humano, de qualquer tipo de gênero ou função, jamais pode sofrer um tipo de injustiça. Então, grupos que estão sofrendo injustiças não podem ficar sofrendo, porque a gente sabe o que é ser injustiçado. Nós já evoluímos para entender a questão do racismo. Nós estamos debatendo isso, saímos agora do dia 20, né, a questão dos grupos minoritários, enfim. Então, nós estamos abrindo esse debate. E outros países que não têm esse debate aberto, com a globalização, isso foi possível. É por isso que alguns lugares não querem que a internet chegue, porque eles vão ter possibilidade de ter outros tipos de pensamento. E eu vou trazer agora, rapidinho, Henrique, vou interromper só um pouquinho, porque na nossa hora do oráculo, a gente fala exatamente sobre essa questão que a gente já trouxe aqui um pouquinho das tidas como bruxas, né? Mas aqui ele vai para o lado, faz uma leitura grega do que é o feminismo, ou como surge a mulher dentro desse ambiente na Grécia, como ela é explicada, ou como é explicada essa existência. Então acompanha aí um pouquinho a nossa hora do oráculo. E eu acho muito interessante porque dentro dessa leitura da Grécia Antiga, ele fala justamente isso. Eu acho muito legal porque os deuses gregos, lógico, existe o masculino, mas o feminino ele também está presente tanto quanto o masculino, né? Não há uma sobreposição, assim. E aí quando eles trazem a figura do feminino, das deusas, e tem várias que vocês conseguiram observar aí na hora do oráculo, ele fala muito da questão que a Mari falou, da prudência, de ser uma coisa mais centrada, porque que a deusa que vai organizar as coisas, que vai saber conduzir de uma forma mais interessante, ou não sei se melhor, mas com um outro olhar. Então, de várias formas, ele traz a mulher como esse ser que ele é um pouco mais pensante e que ele ajuda nessa leitura do próprio Zeus, né? Ela fala que ele dá o suporte para Zeus, enfim. Então, eu acho muito bacana como as nossas falas, mesmo quando a gente não conhece ainda esse assunto, elas acabam combinando, elas acabam conversando com um todo que está no mundo, né, Mari?
Como que você percebe isso, assim, dentro da leitura, até mesmo para quem não sabe, a Mari, ela trabalha com arte sustentável. Então, vou pedir para a Mari já trazer um pouquinho do trabalho dela aqui para a gente, para a galera que está em casa entender o que a Mari faz. E falar também um pouquinho da história de como surgiu, né, a Conchitas, enfim, porque eu acho que tem tudo a ver com o nosso lado feminino, com esse olhar diferenciado, com essa aceitação do ser feminino e de todas as suas nuances, né, Mari? Porque a gente fala do feminino de um jeito, mas é muito aberto, né, essa leitura do feminino, pelo menos para mim é assim. Exato, exatamente. As conchitas, elas surgiram como uma arte para todos, não é só para a mulher, não. Nunca coloquei a respeito. A denominação afeminarte foi uma provocação, inclusive. Eu e meu filho, a gente estava conversando a respeito e eu falei, eu não queria colocar muito arte feminista, porque daí dá a entender que seja só para mulher. Ele falou, coloca a feminarte, então, porque os homens que têm essa coragem de apresentar um pouco mais a sua energia feminina, normalmente são ridicularizados e falados assim, o cara é afeminado. Eu falei, então é bem por aí mesmo que eu vou começar, é a feminarte. Então é um olhar, e o que eu coloco atrás da peça é justamente isso. É um olhar sutil, um olhar para dentro de si, um olhar de reconhecer-se, reconhecer as suas energias potenciais e não aquelas que estão à mostra de todo mundo, e entender que você são as duas energias. E que isso faz com que você só se torne melhor. E você torne melhor as pessoas que estão à sua volta também. Então, as conchitas surgiram através disso. Então, primeiro, através de tudo que eu sofri com o meu cabelo, e é por isso que eu trabalho a parte do tecido nos cabelos, principalmente, e esse olhar interno sobre si. E é uma arte sustentável. A base dela é arte sustentável. Então, é madeira de reaproveitamento, retirada da construção civil, aquilo que você imagina que não tem mais valor nenhum, está se recriando, está se reinventando. E em cima disso, em cima de um olhar feminino sobre si mesmo. Independente se você é homem ou mulher, essa energia está em todos nós. E eu vou aproveitar essa deixa do se você é homem ou mulher, porque a gente tem uma participação muito especial aqui, e que eu acho que ela casa perfeito com a tua fala, Mari. Então eu vou trazer a participação do nosso poeta, Roberto Andrade, que não é a primeira vez que ele nos manda. Roberto! Já ele conhece, é um lindo! Né, Mari? Claro! E ele fez essa poesia linda, linda, falando justamente sobre o feminino, mas principalmente com relação ao homem, né? Poder ser feminino, os homens poderem ser femininos. Então, acompanhe aí a leitura do Roberto sobre, aliás, a poesia dele sobre esse assunto. Anulei-me, tendo que disfarçar, anulando meu lado sensível, reprimindo meu lado feminino, homem não chora. Engasguei muitas vezes, tentando engrossar, voz fina do sexo feminino, macho só tem voz se gritar. Meu feminino foi destruído, meu lado sensível, reprimido. Eles disseram que sentir não era coisa de menino. Olha, e aí só. Eu acho forte, porque ele fala justamente no final, eles disseram que sentir não é coisa de menino. Eu falo, ok. Então, e eu quero saber muito, Henrique, agora dentro até da clínica, assim, por curiosidade, como que você vem tratando esse lado feminino ou masculino, enfim, porque eu acho que essa forma que a gente teve de trabalhar com a sociedade, ela acaba trazendo muitos problemas, né, psicológicos, enfim, para todos, porque a gente simplesmente ignora um dos lados e tenta olhar só para uma forma de vida, e não é assim que funciona, né? Olha, me dá muito orgulho ter um artista, por exemplo, como o Ney Matogrosso, né, na nossa sociedade brasileira, que tem uma bela expressão masculina e feminina, né, e tem uma música belíssima que fala disso, mas eu acho que, quando a gente fala da clínica, da psicanálise, eu tenho todo tipo de perfil, né, de funcionamento que chega na clínica, e
a ideia, de uma certa forma, é que cada um consiga se compreender. O porquê que precisou de uma função, uma determinada função e não de outra. E ao longo do caminho analítico, né, essa pessoa vai podendo se conhecer, entrar em cada estruturação possível, para que ela possa, de uma certa forma, encontrar um meio do caminho entre uma coisa e outra. Eu lembro que nós temos aquele nosso filósofo também, Arquimedes, que diz: me dê um ponto no meio de algo que eu movo o mundo. Ou seja, quando nós temos pessoas muito extremadas, como a Mari também já trouxe, você já trouxe, Júlia, a gente nega um outro lado nosso. Nós negamos a outra situação, a outra parte. E nós sabemos que o Paulo de Tarso, por exemplo, naquela carta, diz muito sobre isso. Nós conhecemos em parte nós vemos, em parte nós podemos perceber. Renato Russo traduziu essa escrita dele numa música, né? Uma música belíssima. Então, quanto mais partes nós conhecermos de nós mesmos, mas nós teremos a possibilidade de perceber outras coisas. Então, quando a gente pensa nessa questão do masculino e do feminino, a gente não está falando, a gente quer dissolver o gênero, mas não é a função. Cada pessoa tem sua função, mas o gênero, cada pessoa a gente vai chamar Lacan na conversa agora, por exemplo, que no seminário 20, ele vai discutir sobre isso, sobre essa questão do feminino. E o feminino ou o masculino, na questão da função confundida com gênero, ou seja, vai se dar a partir de um objeto de desejo. Então, um objeto de desejo vai nos levar a ter uma identificação de gênero por ele ou não. E essa é a função social que cada um de nós, tendo uma função no corpo masculino, uma função feminina, vai decidir a sua sexualidade a partir daí. E ela é decidida antes mesmo que nós possamos pensar sobre ela, porque ela é adquirida no movimento desse objeto que ali se apresenta como objeto de desejo. Então, não sei se deu para entender o que eu falei, mas quando nós somos bem pequenos e na fase da nossa estruturação de desenvolvimento infantil, aquele objeto, ou seja, aquela pessoa, aquele personagem que se apresenta no ambiente como objeto de desejo, nós temos a nos identificar mais com ele, então, e com o que ele representa. E a partir daí a nossa sexualidade vai se moldando. Então, na verdade, nós todos, homens e mulheres como função, somos em gênero bissexuais. A questão é o quanto nós nos permitimos pensar sobre isso. E o quanto cada um de nós se sente confortável numa expressão sexual. Esse é o ponto. Não é algo que tem que incomodar o outro. Ou seja, o que o outro faz com a sua sexualidade é total compromisso e do outro, do meu. Então, o que me incomoda pode ter muito a ver com o que eu ainda não consegui perceber que tem dentro de mim. Então, eu vou aproveitar a tua deixa, Henrique, eu vou trazer as nossas enquetes, porque, para quem não sabe e não conhece ainda o programa, a gente faz uma série de enquetes no Instagram. E nessas enquetes, uma das perguntas era justamente se você se considera se você considera que você tem um lado mais aflorado masculino ou feminino, e entre outras perguntas. Então, eu vou trazer para vocês a enquete e, na sequência, a gente traz uma leitura sobre elas. E aí, para quem está nos ouvindo através do Spotify, uma das perguntas que a gente fez foi o seguinte: você acha que a gente ainda precisa falar sobre o feminismo ou que a gente já pode passar por uma nova etapa e entrar em abordar outros assuntos? E 100% falou que a gente ainda precisa falar muito sobre o feminino, sobre o feminismo. E eu acho muito instigante o fato de que a gente está aqui, a gente tem uma certa faixa etária, enfim. Mas se você chega e faz essa leitura com algumas crianças, por exemplo, já é normal, já é natural.
a criança chora, ela não tá nem aí, e é a gente que vai começar a impor isso para a criança na sua infância, na verdade, né? Essas leituras. Então, como as crianças hoje em dia, elas já estão um pouco mais livres, eu não falo só as crianças, mas os adolescentes, enfim, de alguns estereótipos, né, Henrique? Você falou ali, é bissexual. Hoje em dia, quando eu olho para alguns adolescentes, eu falo, gente, para eles é normal você ficar com homem e com mulher, não tem problema nenhum. E a gente ainda tem tabus gigantescos dentro da sociedade falando que homem não pode pegar na mão de um homem na rua, ou não pode beijar na boca na rua, porque, enfim. Então, eu acho muito instigante essa leitura, porque sim, a gente precisa com certeza conversar muito mais sobre esse assunto, porque ele é um assunto relativamente novo. Mas, ao mesmo tempo, como as pessoas que são um pouco mais jovens já trabalham isso com uma certa naturalidade. Já não é uma coisa a ser debatida, é uma coisa que é assim e ponto. Então, não tem esses tabus todos para serem quebrados ainda, né? E eu quero verdade. que a Mari me traga uma leitura, porque ela franziu a testa uma hora, gente. E eu falei, o que ela tá pensando? Porque essa menina, quando ela traz aquele franzidinho, ela vem uma coisa muito interessante aí, uma análise bem bacana. Eu quero então, ouvir. Me traga essa análise, Mari, por favor. Por favor, Mari. Não, eu pensei que talvez depois você fosse cortar, eu só fiquei pensando, putz, Henrique, tu é foda, hein? Foi isso que eu pensei na hora. Ai, meu Deus. Esse foda de trazer a polêmica. Dos dois. Da Dos polêmica dois, né, está mano? muito bem embasada, porque Olha, aí ele traz psicanalistas e é triste rebater, viu? Deixa eu É complicado, né, Mari? ficar como Com esse ouvinte. domínio de linguagem. E uma coisa que eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo é assim, é que uma coisa é a gente poder falar sobre a nossa questão estrutural, que seria essa posição aberta de se identificar. Outra coisa é se eu vou querer ou não. Realizar um ato que é contrário ao que eu penso. Uma coisa é ser contrário ao que eu me sinto, no sentido de me sinto bem ou não. Isso nós encontramos em todo tipo de relação sexual, todo tipo de relacionamento. Nós nos relacionamos com uma pessoa de uma maneira, com outra de outra. Isso vai com quem você está. Então, até quando a gente fala assim, né, casais héteros tradicionais têm comportamentos sexuais distintos. Para uma pessoa, um comportamento pode ser algo absurdo, para outra não. Ou seja, a ideia de como eu me relaciono não tem a ver como eu me coloco na função social, é como eu me sinto em mim e com esse outro que está ali. Então, são diversos preconceitos. E a gente... E aí eu vou falar a frase do Henrique. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Né? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Que bom se tivesse, assim, se fosse simples assim, né? O que Mas eu não vejo né, é que, assim, a mudança cultural é necessária, já está ocorrendo, eu percebo isso a olhos vistos, assim, percebo uma diferença enorme, por exemplo, entre a minha mentalidade e a mentalidade da minha filha, que hoje tem 16 anos. E como eu pensava quando eu tinha 16 anos. E tudo bem que quando eu tinha 16 anos era lá no século XII, né? Mas ok. Mas eu percebo essa diferença, eu já percebo essa diferença. Só que ao mesmo tempo eu ainda vejo que a maioria das mulheres diz que tem medo de serem mortas. Que existem uma imensa maioria de homossexuais, gays, que ainda tem muito medo de saírem de mão dada na rua. A gente ainda tem homossexual que se suicida. Então, a mudança ainda perto de tudo que está acontecendo à nossa volta ainda é muito lenta. Esse tipo de conversa nossa, esse tipo de debate, a gente está tornando a montanha mais alta para quem possa ver além. É verdade. Mas eu acho que é mais urgente do que isso. É um pouco mais urgente do que isso, sabe? Então, assim, seria muito legal a gente pensar que as coisas estão evoluindo e que vão continuar evoluindo. Agora, se a gente imaginar que, por exemplo, lá na década de 60, as nossas mães usavam minissaia porque isso era um ato de protesto e elas podiam sair na rua de minissaia, e hoje eu acho que eu sou uma que vou fazer o discurso para minha filha assim, filha,
você pode sair com a roupa que você quiser, mas o mundo não é cor-de-rosa. Uhum. E olha o ano que a gente está e quantas décadas já se passaram. Ainda tem mulher que é estuprada e que quando ela vai lá para, né, numa Pra sala de audiência, delegacia. perguntam para ela qual era a roupa que ela usava. E é comum, Então, né, a Mari? O problema mudança maior é é isso é comum. urgente. A mudança é urgente. E Eu acho que Mari é e urgente Júlia, porque ainda está matando muita gente. é verdade. E você tocou num ponto muito importante. Quem estupra são os homens. Calça jeans não estupra. Mini saia não estupra. Realmente é um homem ainda que comete esse ato. Então, é algo sério, importante, debater, desmistificar, trazer à tona e trazer de alguma certa forma, construir a partir, como você falou, né, quem virá depois de nós, e agora, né, quem possa surgir que tenha até mais força para trazer esse debate para outros lugares. Um debate importantíssimo, para que haja segurança. Assim como uma pessoa aqui em São Paulo, nós temos a Avenida Paulista, que faz tempo que eu não vou, mas há uma sensação ali de proteção, porque ali há vários grupos, vários tipos de histórias vivendo ali, e eles se sentem seguros. É uma região onde você, aparentemente, pode exercer uma expressão da sua Mas é personalidade. uma coisa que eu acho muito interessante, Mário, porque eu vou trazer aqui uma fala que de muitas amigas já trouxeram, enfim, que ela tá tão inconscientemente ela tá tão presente na nossa sociedade que às vezes a gente se pega e, por exemplo, assim, eu sei de amigas que elas aceitam se manter em determinados perfis de relacionamento pelo simples fato daquela pessoa conseguir trazer para ela uma certa segurança, no sentido de, eu posso sair à noite porque o fulano tá comigo. Porque se eu estivesse sozinha, eu não ia poder sair de noite. Se eu estivesse sozinha, eu não ia poder andar na praia à noite. Eu não ia poder ir para um cinema sozinha, entendeu? Então, a gente tá tão... essa insegurança pro lado feminino é tão forte e tão sobressaliente que ela tá enraizada. E isso é muito louco, porque eu sou uma que eu penso assim, peraí, qual que é a minha rotina? O que eu vou fazer hoje no meu dia? Onde eu vou passar? Será que eu posso botar essa roupa? Será que eu posso sair desse jeito? É natural pra gente, né? De você parar e falar assim, nossa, não, mas eu não vou botar isso aqui porque não vai ficar legal. Se eu passar naquele lugar, tal hora já não vai, entendeu? E não é porque eu não quero, porque eu quero usar, mas eu sei que se eu fizer isso vai me causar problemas. E problemas graves, porque, tipo, eu não sei em outros lugares do mundo, mas aqui em Paraty, a cada 6 meses tem um caso de feminicídio. E isso está normalizado dentro da sociedade. Você faz, as mulheres. Agora, essa semana, a gente teve na sexta-feira um grupo de mulheres que saiu reivindicando o que aconteceu com a moça que foi assassinada e a polícia não dá nenhum parecer, não traz nenhuma leitura. O assassinato aconteceu num dia, 2, 3 dias depois, e começaram a investigar. Então, são questões que estão muito dentro da própria, o que seria segurança, né? Os lugares que a gente deveria contar como seguros, que é como a Mari falou. Aí você chega, o cara te pergunta que roupa você estava usando, não importa. Eu podia estar de biquíni na praia, você não tem direito sobre o meu corpo. Você não tem domínio sobre o meu corpo. E então, assim, realmente muito amplo esse debate, precisa ser indagado dentro eu acho que isso é uma coisa que tem que estar dentro da escola, sabe? Porque quantas e quantas vezes a criança vem dizer que sofreu um abuso porque a professora falou que, não pode fazer isso assim, não é legal fazer essa. Então tem muita coisa que precisa, assim, entrar dentro de um debate, e não só um debate aqui, como a gente está fazendo, mas um debate que começa lá nos primórdios, na educação, né? Exatamente. Quero deixar um livro com vocês como dica. Aqui. Educação de dentro de casa. Dentro de casa. Para que os tradicionais, né, Mari? O pessoal tradicional aí, que se chama de tradicional, é uma coisa, o conservadorismo é confundido com agressividade também. Conservador não é isso, tá? Conservadorismo é assim, ó. Até agora funcionou de um jeito. Aí a gente faz uma pesquisa para ver como vai ser a nova possibilidade, e a gente tem um certo senso, claro, nós somos seres que vivemos para a sobrevivência. Então, deu certo, até agora a gente mantém, mas não está dando certo mais isso. Então, isso não tem que ser mudado e alterado. É outra coisa. Porque algumas famílias, alguns estados até,
ainda são extremamente agressivos quando se fala sobre essa questão da mulher, do gay. Ou seja, esses homens são validados numa estrutura social que permite que ele vá lá e descarregue toda a sua fúria, que é a fúria de si mesmo, no outro. E se normaliza isso, né, Henrique? Se normaliza. Então, a dica de livro que eu dou sobre esse momento atual, eu procurei um livro sobre esse tema e encontrei um autor chamado Rafael Calaf, Lacan e o Feminismo. Ele é até indicado pelo Christian Dunker, que é um psicanalista aqui da USP, famoso, e pelo que eu li, pelo que eu entendi, é um livro muito bem feito, e ele nos mostra assim, a relação de como a psicanálise entendia, ou como entenderam a psicanálise a partir desse, porque tem uma história que diz que sobre um tanto machismo da questão freudiana, mas ele vai desmistificar essas questões. Eu acho importante para quem tem dúvidas sobre a psicanálise, ou sobre como está sendo visto o feminismo na linha da Psy, atualmente. Esse cara fez um trabalho excepcional. Muito bom. Henrique, eu vou aproveitar que você... A psicanálise não começou com a Ana? A Berta? Começou. Não era Berta? Começou. Não começou com Ana ela? Pois é, uma visão do Freud em cima de uma questão de uma mulher, então... Exatamente. Só que tem gente que deturba, viu, Mari? Inverte, assim, e assim, tem várias pessoas, filósofos, sustentando que era o contrário, por causa do falo, mas quando Freud fala da questão do falo, ele não fala de uma questão social, de uma questão psíquica, de uma estruturação do desejo do objeto que a gente falou. E é muito profundo. Esse livro traz assim uma forma um pouco mais mastigada, na minha opinião, do conteúdo freudiano. Você falou muito bem. Freud abriu para as mulheres, né? Ele pegou e foi ouvir as mulheres que não eram ouvidas. Exatamente. Justamente. E eu cortei a Júlia, desculpa. Não, eu vou trazer aqui, porque o pessoal está mandando ponderações bem interessantes. Então, eu quero agradecer a Maria Aparecida, que ela diz o seguinte: precisamos falar mais sobre isso. Hoje teve uma reportagem sobre assédio nas mulheres que trabalham em pontos de pedágio, e são relatos chocantes. E aí ela comenta aqui que a forma... E aí entra uma coisa também que eu acho muito pertinente nessa fala dela aqui, ó, porque ela fala o seguinte: são tradicionais as tais cantadas, xingamentos e outras coisas ofensivas. E às vezes a gente fala do assédio como sendo, o cara te chamou, não sei o quê. Mas entra muito essa leitura que ela falou aqui, ó, ela fala assim, sua cadela, os xingamentos, né, vagabunda, você não sei o quê. Gente, isso é um assédio, porque a pessoa tá Por que ela tá falando isso? Porque ela tá querendo te desmoralizar. E é uma forma de assediar que ela tá encontrando para trazer exatamente o que o Henrique falou, é um problema dela, mas ela está transpondo para você. Então, eu acho muito interessante como a gente também se acostuma, porque você vai passar, eu sempre falo isso, você vai passar numa construção, num negócio, eu, por exemplo, eu entro com fone de ouvido e fico na minha, que eu digo, porque eu não quero mais ouvir. Então, você nem se preocupa mais em responder, ou nem que você tem que responder, mas você quer simplesmente abstrair aquilo ali, porque você sabe o que vai acontecer. Já é tão naturalizado que você sabe o que vai acontecer, independente do que você estiver usando, uma burca, e a gente tem vários relatos, vai acontecer. Eu quero agradecer, deixa eu só trazer a frase da Adriana rapidinho. Fundamental a educação sexual na família, entretanto, como a realidade brasileira é muito marcada pela violência sexual no ambiente familiar, a educação sexual nas escolas é indispensável. Muito boa a tua fala, Adriana, muito obrigada pela participação. E ela trouxe mais um aqui, ó. A maioria das agressões sexuais, assédios, abusos, estupros, ocorre em ambiente familiar ou com supostos amigos. Júlia e Mari, e todos vocês estão assistindo, também tem aquela violência, que é como a Mari falou no início, da mulher machista, né? Eu fiquei sabendo de um caso esses dias, de que o rapaz, ele foi numa festa e teve e foi tocado por uma mulher, e depois teve algumas verbalizações, que delícia, enfim, etc. E ele, no caso, se sentiu abusado. Só que quando ele comentou com a família sobre isso, ele foi totalmente, como assim? Você é homem, você pode, isso é normal. Tudo bem. Aceite. Ou seja, aceite porque é assim.
Ou seja, o homem também tem alguns homens sofrem também esse tipo de situação, de receber esse tipo de abuso, de olhar machista, porque ele até falou para mim, né, esse rapaz, ele falou assim, e se fosse uma mulher que tivesse recebido isso, não seria um absurdo? Por que eu posso? Por que tenho que se aceitar? E a família foi desfavorável a essa conversa que ele tentou ter. Então, Henrique, é mas eu vou importante a gente trazer falar uma disso. frase que eu Fale. achei maravilhosa. A Bruna Luiz, quem puder, procura aí no Instagram. Ela é uma comediante e ela traz uma fala exatamente disso que o Henrique trouxe. Que quando ela vai fazer as apresentações dela, né? Ela recebe uma série né? Ela faz stand-up. Ela faz stand-up, exato. Recebe uma série de xingamentos, ofensivos, enfim. E aí tem muitos caras que falam assim, mas eu queria ver se fosse o contrário. E aí ela olha para ele, para a câmera e fala, gente, o contrário já é. A gente vive isso o dia todo, toda hora. Então, eu concordo plenamente com a tua fala, Henrique, mas é interessante, porque ele se sentiu ofendido e naquele momento ele pode estar no lugar da mulher, porque o contrário para nós já é natural. Sim. Não deveria ser, em hipótese alguma, mas o contrário já é. Exatamente. A frase dela é maravilhosa, eu até acho que no Quebrando o Tabu. E ela diz isso, o contrário já é. Não tem que pensar o quê? Se imagina se fosse... O contrário já existe. O contrário já existe. E é por isso essa educação que a Adriana está falando, a educação na família que a Mari trouxe, ou seja, tanto homens quanto mulheres, precisamos nos educar e mudar algumas falas, alguns trejeitos, porque é preciso, é urgente, é necessário, como a Maria está falando. Oi, Maria. A Maria Aparecida acabou de falar. E eu vou trazer rapidinho, gente, porque a gente já está com 1 hora, a gente vai conversar mais um pouquinho ainda, mas eu só quero trazer a última participação aqui nos vídeos, que é da Adriana, e ela traz exatamente essas leituras que a gente já fez aqui, lógico, com a fala dela, com as palavras dela, mas então acompanhe agora o depoimento da Adriana sobre essa questão. Olá, convidada então a falar sobre feminilidade, eu quero começar por uma definição, que é a definição mais comum que a gente encontra quando pesquisa sobre o termo. Feminilidade, então, se define pelo agir delicado e sensível, próprio da natureza humana para o cumprimento de sua missão geradora. Eu não pretendo aqui, né, nesses poucos minutos de fala, abordar a diferença entre feminismo e femismo, nem tampouco discutir o machismo e seus efeitos nocivos para a sociedade, que são temas, né, relacionados à feminilidade. Mas, sim, chamar atenção para os estigmas que perpassam a definição trazida, né, que eu citei agora aí, de feminilidade. Então, feminilidade definindo-se pelo agir delicado e sensível próprio da natureza humana para o cumprimento de sua missão geradora. A ideia de feminilidade, né, assim como a de masculinidade e todas as outras ideias que pautam a nossa vida, nossos modos de ser no mundo, são construções humanas. Então, essa é a primeira, né, e mais importante desconstrução que a gente precisa fazer. Ou seja, desnaturalizar as concepções que temos sobre feminilidade, para começo de conversa, na minha opinião. Enquanto uma construção social, a noção de feminilidade é carregada de preconceitos, de estigmas, de limites que servem a uma determinada intenção, manter as mulheres sob controle, controlar os corpos femininos, fazer com que nós, mulheres, estejamos sempre buscando nos adequarmos àquilo que se espera de nós. E se não conseguimos, né, atender a essa expectativa, sentirmos-nos culpadas, em dívida, ou então sermos taxadas de loucas, histéricas, né, ou não confiáveis, se ousamos transgredir a norma socialmente estabelecida como uma sentença aparentemente inofensiva e voltada para o nosso bem, de que o que nos define então é o agir delicado e sensível próprio da natureza humana para o cumprimento da missão geradora. Notem, quando se fala própria da natureza humana, tá aí a naturalização de algo que é absolutamente cultural. Então é preciso desnaturalizar isso e reconhecer isso como cultural. E como produção cultural, passível
também de ser revista, né? E o outro aspecto, né, seria o destino de toda mulher a missão de gerar descendentes? Acho que repetir isso assim, de modo irrefletido, é bastante complicado, né? Bastante problemático. Então, e mesmo aquelas que desejam cumprir, digamos assim, essa missão, não como quem vai cumprir uma missão, mas aquelas que desejam a maternidade, né? Aquelas que desejam ter filhos, né? Como eu tive 2 filhas, né? Absolutamente desejadas. Então, para realizar esse desejo, a mulher necessariamente teria de ter um modo de agir delicado e sensível? É uma definição bastante problemática e ela é muito comum, né? É muito presente assim na sociedade. Então não é de se espantar, né, que diante dessa construção sociocultural aí, que tenta sempre se travestir de um manto de naturalidade, as múltiplas e diferentes maneiras de o feminino se manifestar, né, as feminilidades no plural, sejam tão atacadas e tão difíceis de serem aceitas em nossa sociedade. Então, por feminilidades múltiplas, pelo direito de cada uma ser quem é, sem imposições, sejam elas implícitas ou explícitas, né? Seguimos na luta por feminilidades no plural. Maravilhoso. A doutora Adriana Tosso aí. Mandou bem, né, Mari? Eu achei sensacional. Eu achei sensacional. Eu acho que colocar a gente dentro de padrão é voltar, é retroceder, né? Concordo. E o feminismo, ele não quer dizer que eu tenha que agir como um homem. O feminismo, ele quer dizer que eu também posso expressar a minha energia masculina. Olha só. Só que expressar essa energia, eu não estou fazendo isso para agredir. Eu tenho que fazer isso com uma consistência. Expressar essa energia masculina não é querer copiar um padrão masculino daquilo de uma ação que um dia me incomodou. Sim. Então, se um dia eu fui incomodada porque eu fui assediada por um homem, o feminismo não quer dizer que agora eu tenho direito a assediar um homem. Quer dizer que a minha ação masculina em cima disso tem que ser um pouco mais consistente, porém não agressiva. Não é feminismo, dessa né, forma Mari? que eu penso. Exatamente. Então, o que é o feminismo para mim? O feminismo para mim é eu poder expressar toda a minha força feminina sem ser subjugada por isso e sem achar que eu sou fraca por isso, e ter todo o direito a expressar a minha energia masculina, sem, contanto, querer dar o troco na mesma moeda. Porque isso é eu querer estar dentro de uma caixa de padrão. A caixa de padrão da atitude masculina que me incomodou até hoje. Nossa, perfeito. Ou seja, o agressor é aquele que foi agredido, né? E não conseguiu elaborar. E aí vem uma mulher feminista e diz o que é uma pessoa elaborada, né, Mari? Ou seja, é ter sofrido e mais elaborei e eu não preciso representar essa agressão no mundo. Olha. Não preciso refletir, porque senão a gente não sai do lugar. É verdade. E a obrigatoriedade da prole não é exclusiva da mulher, né? E isso também empresas precisam ser alteradas. Né? A mulher recebe uma licença maternidade diferente. Ou seja, tudo isso, que bom estar aqui com vocês hoje, discutindo isso, trazendo isso à tona. Me enriqueceu muito, viu? Como é amplo esse debate, né, Henrique? Porque, veja bem, a gente está falando agora sobre o fato de você querer ou não ter filhos, que é uma coisa que, por anos, e quantas histórias, porque dentro da literatura isso está muito presente, se a mulher não teve filho, ela sofre uma série de agressões físicas, verbais, enfim, e tem uma série de filmes também que retratam isso. E agora sim a gente está conseguindo debater um assunto que deveria ser algo tão normal, né, tão naturalizado. E é como o Henrique falou, a paternidade ou a maternidade cabe aos dois, né? E a gente tem várias leituras em mundos mais, não sei se evoluídos, mas na Europa, por exemplo, onde
a gente fala o período, a licença maternidade, na verdade tem a licença maternidade e licença paternidade, ela é equilibrada, é o mesmo período de tempo, porque se vê como sendo os dois, né, que estão criando aquela criança, que vão precisar desse tempo para fazer essa criança sobreviver nesses meses de vida, né, esses primeiros meses. Então, como a gente ainda tem que debater muito, e num Brasil de 2021, a gente tem que falar mais ainda sobre esses assuntos, né? E eu acho que aqui quem trouxe uma leitura bem interessante aqui nos comentários foi a Adriana. E ela falou, a gente já coloquei o comentário aqui, mas ela fala justamente sobre isso, como é importante a gente trazer questões para dentro de um ambiente escolar, né? Trazer essas leituras, essas possibilidades de leitura para dentro de um ambiente escolar, porque isso interfere totalmente na educação de uma criança, né? Na formação da criança. Agradecer a doutora Adriana Tosso, que está nos enriquecendo aí com esses comentários. A Rita Martel já falou a mesma coisa, Henrique. Excelente, doutora Adriana. E eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo. A gente está indo para os finalmente aqui, encerrando o nosso programa. Então, eu quero agradecer ao Henrique, como sempre. A Mari, muito obrigada pela participação novamente. Obrigado, Mari. Eu vou pedir Obrigada. para fazer as ponderações finais dela agora, para ela se despedir aí, convidar o pessoal, né, Mari, para seguir ela no Insta, @Marizanlucci. Exatamente. E agora para 196 países. Exatamente. Olha só, internacional. Tá preparada, então vai Mari? ter que ter umas edições aí. Não, precisa não, amiga. Mário, muito obrigada, amor. E agora fale aí para o pessoal, convide o pessoal para te seguir, conhecer sua arte nas mídias também. Eu que agradeço, obrigada. Então, vamos lá, então, a arte sustentável, a Feminarte com Chitas na Cabeça, e também a arte Segunda Chance, que é baseado num poema da Cora Coralina, para a gente se dar uma nova chance, reinvenção. Esse é o momento, eu acho que é o momento da gente reinventar e repensar. E sustentabilidade, que esse não pode ser deixado de falar nunca, jamais. Obrigada pela oportunidade. Pode seguir lá, então, @Marizanlucci com Y. Obrigada pela oportunidade de novo. Muito obrigada, Mari. Henrique, você quer trazer algumas ponderações finais aí? Quero falar tchau para todo mundo. E quero parafrasear o Leandro Carnal, que eu assisti um vídeo dele esses dias, e ele diz o seguinte, que o homem jamais auxilia. Vocês homens, vocês jamais auxiliem. Tire essa frase da boca de vocês. Nós compartilhamos um lar. O lar é nosso também. Nós fazemos porque é o nosso lar. Não estou ajudando a minha esposa, não estou ajudando, você não ajuda a sua namorada, a sua mãe, enfim, seja quem for essa mulher que você esteja dentro, ou não. Nós compartilhamos. Vamos mudar esse discurso. Vamos nos colocar, vamos ajudar, vamos ser ajudados, enfim, vamos ser laterais, né, Mari? Vamos crescer juntos e vamos dar força para que essas mulheres, no sentido de voz, a gente precisamos falar sobre isso, precisamos, nesse primeiro momento, trazer essas questões da diferença das falas à tona. Então é um esforço agora, porque em pouco tempo não precisaremos mais, se a gente se falar bastante sobre isso, né, Mari, e trazer os debates à frente. Não, e para que as futuras gerações também possam... Desculpa, Mari. Pois não, Júlia, para as futuras gerações também não precisem passar por tudo isso, né, Henrique? Para que isso seja de uma forma mais não precisa. Fluida, né, de uma forma mais orgânica. Eu cresci num ambiente bem machista na infância e eu ouvia de alguns homens assim, sair com aquela mulher e eles xingavam ela, né, de algum adjetivo que na verdade estava neles, e eu falava isso bem cedo. Por algum motivo eu tive uma educação interessante nesse sentido. Eu falava, mas se ela é isso e você foi também, você também é. Eu lembro de falar isso muitas vezes, eu era bem pequeno, assim, eu tinha por volta dos 10 anos, eu já tinha essas discussões. E eram homens adultos, supostamente, com essas, que a mulher é a vagabunda, é aquilo. Então, mas você foi, não foi? Você também é. E eu lembro disso, ou seja, porque por algum motivo eu tive uma educação paralela a esse mundo que eu fui apresentado.
e que me fez muito bem. Me trouxe um pouco de noção de realidade, e ainda bem, né? Que foi um pouco mais cedo. E tem muito para a gente se aperfeiçoar e melhorar ainda, quanto homem Mari, quanto mulher dentro de nós. mas traz aqui rapidinho a tua ponderação, amiga, que eu fiquei curiosa no que você ia falar. Então, para finalizar, eu acho que é aquilo: a mudança é urgente, é necessária, mas não pode ser feita com pressa. Mas é urgente. Tudo que é feito com pressa é feito muito por cima e superficialmente. Comecemos em casa. O discurso dentro de casa é a formação básica. Eu acho que tem que ter educação sexual, tem que ter educação sexual. Agora, uma base familiar de respeito, acolhimento, entendimento, essa é fundamental, porque essa começa muito mais cedo. É urgente, mas não é com pressa. Perfeito. Muito obrigada, Mari. Muito obrigada, Henrique. E agora, gente, eu vou puxar rapidinho aqui para convidar vocês, porque é o seguinte: na semana que vem a gente vai estar falando sobre o filme, o desenho animado Mulan. E aí a gente deixa o convite, eu, o Henrique, a Mari também agora já está junto, para vocês assistirem e virem conversar com a gente sobre assistirem em casa o filme e virem conversar na próxima segunda-feira, às 9 da noite, sobre essa análise que a gente vai falar do Mulan, que fala exatamente, ele traz muitas questões sobre o feminismo, sobre o feminino. Então fica o convite para vocês, na semana que vem, às 9 da noite, aqui no canal da Ebossa, no YouTube, vem conversar sobre o filme Mulan. E aí eu vou lembrar vocês aqui, só antes de sair, rapidinho, para vocês não deixarem de escutar o nosso podcast, que está no Spotify disponível, do programa Libera Libido, para quem não consegue acessar aqui no canal do YouTube. Lembrar que a gente também está no @programa Libera Libido. Quem puder, segue a gente lá, confere todas as enquetes, confere todas as participações, todo o material que está disponível lá, que eu acho que vocês vão gostar, e referente a todos os últimos programas que a gente já teve. Além disso, a gente está aqui no YouTube, como a gente já conversou com vocês. Curte, comenta, compartilha, salva, manda para os amigos. Tudo isso ajuda a fazer com que a gente tenha mais visibilidade aqui dentro desse espaço e essa mensagem acabe chegando a mais pessoas. Então, a gente está contando com vocês para ajudar nessa divulgação também, tá? E, além disso, a gente ainda está na Rede Smart de Comunicação, que é o canal 23 em São Paulo, mas que conforme cada localidade do Brasil vai mudando. Então, entra no Instagram deles, que lá você consegue ver qual é o canal aí na sua localidade. Um beijo enorme para todos vocês. Muito obrigada pela participação. E agora, gente, vocês vão ficar com uma música para lá de bacana da nossa amada Flavinha. Um beijo enorme para todos vocês, gente. Beijo, até a próxima. Bom descanso. Tchau, Mari. Tchau, Mari. No lego da vida, nesse eterno põe. Cadê o manto desse santo, meu Deus? Ele não pode ficar nu. Respeita muito a minha mãe.